Hoje nós vamos falar sobre o paradoxo do bem. Eu antigamente falava paradoxo do bem entre o bem e o mal. Agora eu só estou falando paradoxo do bem e você vai entender por quê. Que é uma tentativa de demonstrar a visão da força positiva desse aspecto. E aí tem algumas outras questõezinhas que eu vou conversar com vocês, mas antes eu quero ler um pouco para você ver a definição do dicionário com relação ao que é o bem. Bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Então você já vê aí que já está tentando atribuir um pouco de valor ao que pode ser um progresso de uma pessoa, de uma coletividade, um bem maior de todos ou até de um indivíduo, dentro de uma palavra difícil de colocar em prática, que eu acho que é difícil para a humanidade como um todo. Eu não conheço quem consiga fazer isso de maneira que fala assim, realmente isso representa um equilíbrio. A palavra equilíbrio é de muita dificuldade, porque a gente tem as tensões das forças. Depois você vai lá e dá uma olhadinha no princípio de Pareto, princípio 80-20, para você entender um pouquinho do nosso comportamento celular e por que essa palavra equilíbrio ela é difícil. Muitas vezes o equilíbrio ele pode representar que uma coisa tem que ter 80% de um lado e 20% do outro para ser o equilíbrio. Um conceito um pouco difícil, que é como se pudéssemos dizer aí que esse aqui teria um peso de 4 vezes maior do que esse. Aqui, quando se fala em bem e maldade, a gente pode atribuir que o mal consegue sozinho fazer muito mais estardalhaço e muito mais barulho do que o bem. E que o mal só não vence porque nós, ou pelo menos eu me considero, eu tento me considerar assim, sempre numa constante vigilância de ser uma pessoa do bem, e aí a gente tenta o equilíbrio. Difícil, hein? Assunto difícil, mas a gente não pode se eximir, temos que tentar conversar sobre esse assunto, colocar as pessoas para debaterem o assunto e tentar encontrar pontos de equilíbrio aí de conhecimento nesse aspecto e evitar as armadilhas, o que é mais difícil ainda. Continuando a explicação, o dicionário menciona conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral, quer dos indivíduos, quer da comunidade. Novamente, princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral. Aspectos complicados também porque depende de percepção e atitude das pessoas. E às vezes a pessoa está achando que ela está dentro de um princípio moral e não está. Princípios morais são todas aquelas regras de convivência que a gente tem, que muitas vezes não são escritas, não são leis, né? Não são escritas em lugar algum, mas que as pessoas tendem a cumprir para o bom convívio social. Essas questões elas mudam de tempos em tempos, mas existe aí, que eu vou mencionar um pouquinho, forças tentando fazer esse jogo virar. É como se eu dissesse assim que o 20 quer se tornar 80. E que se isso acontecer, dependendo do tipo de força, o mundo está numa catástrofe total. Né? É difícil, o assunto complicado, simples pelo conceito. Mas para colocar em prática, como boa parte das ideias e teorias da humanidade, existe um descolamento entre realidade, fantasia, discurso, prática, o que nós desejamos, o que de fato nós fazemos. Isso para a vida pública tem um valor muito maior ainda porque interfere não só na sua vida como na vida do outro. Bom, como a gente já falou aqui de aspectos de valores morais, né? Vem mais um outro ponto, conjunto de fatores adequados a colocar e manter cada indivíduo no ápice da sua realização pessoal. Aí complicou de vez, porque se você fala em colocar o indivíduo, colocar e manter cada indivíduo no ápice de suas realizações pessoais, em algum momento essas realizações pessoais, esses desejos, essas vontades podem entrar em conflito com o que a moral e a ética de uma determinada sociedade detém como normal, como padrão, e aí a coisa complica mais ainda. Por isso a gente vê de tempos em tempos essas disfunções sociais, como aconteceu recentemente no Chile, de até uma tentativa bizarra, na minha opinião, o demônio nunca vai desistir de querer ser Deus. Então, essas pessoas, esses distúrbios acontecem porque alguém se acha injustiçado, alguém se acha
fora da sociedade, quer fazer parte da sociedade, mas dentro das regras dela, e tenta impor isso à força, e aí desrespeita as crenças do outro. Vai você desrespeitar a crença dessas pessoas que queimaram as igrejas lá no Chile, só para você ver o que acontece. Guerra na certa, mas eles podem ir lá queimar e tudo bem. São forças que estão tentando dominar a maioria. E a maioria não quer isso. A sociedade, a tradição, o desenvolvimento social que a gente tem, já se provou que a gente consegue trabalhar melhor em cima do nosso histórico e não inventando coisas da nossa cabeça e depois descobrindo que não dá certo. Aspecto muito simples e fundamental de se entender. Por que paradoxo? O mal quer destruir o bem, mas o bem não quer destruir o mal. Aqui por si só já não existe a capacidade técnica básica de relacionamento social. Porque como você pode conviver com alguém ou algo que quer a sua destruição? Então você briga pela liberdade do outro, você deseja que a vida do outro seja mantida, você deseja que o outro tenha condições de defender a própria vida, mas o outro não quer isso. O outro quer destruir o bem, quer destruir as propriedades, a família, a sociedade, porque ele quer dominar sozinho. Volto a dizer, não sou uma pessoa religiosa, sou um homem temente a Deus, sou cristão, mas é bíblico isso aqui. O demônio quer destruir a sociedade. O demônio quer ser Deus. Por que ele quer ser Deus? Porque ele acha que ele é o bom. Você nunca vai encontrar uma pessoa que reconhece que é uma pessoa má. Eu nunca encontrei alguém. Sempre a pessoa justifica de alguma maneira o mal praticado. Que ela fez, que alguma coisa aconteceu, que ela tinha direito, que é isso, que é aquilo. Ao passo que aqui nós temos uma discussão de eu faço parte dessa sociedade, com todos os problemas que ela tem, com todas as dificuldades que eu tive em minha vida ou você teve em sua, mas a gente faz parte dessa sociedade e a gente quer transformar essa sociedade numa coisa boa para todos, ou para o maior número de pessoas possível. Ideal que seja para todos, sem dúvida nenhuma, mas a gente está longe, infelizmente, me parece que a gente ainda está longe de alcançar esse feito. Isso aqui vai ser um grande feito o dia que a gente conseguir, por exemplo, acabar com a pobreza. Não acabar com a desigualdade. Primeiro acaba com a pobreza. A desigualdade, depois você vai ver como você diminui. A pobreza é o pior mal que existe na sociedade que a gente precisa trabalhar. Os homens nascem pobres, os homens nascem sem conhecimento, os homens nascem dependentes de alguém. E a gente precisa encontrar maneiras de que essas diferenças acabam, né, ou diminuam, pelo menos. Importante aqui, outro aspecto que Freud chama de pulsão de morte, pulsão de vida, e apesar do que a palavra pode remeter, não quero entrar em aspectos psicológicos, técnicos, que eu não sou da área. Sim, até depois alguma pessoa que entende muito do assunto quiser me mandar uma mensagem, dizer, Rogério, não é bem assim, não tenho problema nenhum se eu tiver que me retratar, voltar atrás. O que eu vejo aqui é que no meu livro Maniqueísmo Social, eu trabalho as forças de dualidade das palavras, dos relacionamentos e comportamentos humanos, e aqui me remete um pouco, que eu aprendi na literatura, as questões de uma força destruidora. Também tem a ver com outras coisas ligadas à motivação ou não de fazer alguma coisa. Aqui a pessoa tem mais motivação de vida, de progredir, de crescer, de construir alguma coisa. Aqui não. Então só um exemplo bem simples, que é uma coisa que as pessoas, um exemplo bastante batido assim na sociedade, aí, que a gente ouve muito, é a história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Aqui, uma pessoa com pulsão de vida, ela vai dizer, esse copo está meio cheio. Uma pessoa com pulsão de morte, ela vai dizer, esse copo está meio vazio. Essa pessoa aqui, ela tem uma tendência de analisar as coisas pelo seu aspecto negativo, não pelo seu aspecto positivo. Quanto aqui as pessoas estão preocupadas em trabalhar e encher esse copo, vamos imaginar que isso aqui seja riqueza, atendendo a todos no maior número de pessoas possíveis, com o menor número possível de pessoas pobres. As pessoas aqui vão trabalhar para que ninguém seja pobre. Aqui eles vão nivelar por baixo. Aqui a força está tentando destruir o que o bem já produziu na sociedade em mais de 4, 5 mil anos e mostrar apenas os defeitos. Esquece que aqui tem qualidades, que aqui tem um monte de coisa que já foi construída, que a sociedade não existia, que esse copo está sendo preenchido aos poucos, que a cada ano, a cada século, mais riqueza é gerada, menos pessoas
pobres existem, talvez não em número absoluto, porque sempre isso gera uma certa confusão. Ninguém consegue afirmar que o planeta teria 7 bilhões de habitantes se o capitalismo não tivesse proporcionado o desenvolvimento tecnológico e social que o capitalismo vem desenvolvendo. Então aqui fica fácil de concluir para você perceber que essa força, que muitas vezes é desmotivação, de ver as coisas pelos defeitos e não pelas qualidades, de ver pelas exceções negativas e não pelas qualidades, que aqui está o socialismo. Socialismo, para mim, que é uma falsa ideologia, já que tudo que o ser humano faz é focado no social, uma palavra que remete como se fosse exclusivamente social. Isso aqui é uma baita de uma besterol danado. Desculpa quem pensa ao contrário, mas é o que os meus estudos apontaram. Pessoas que estão preocupadas em produzir, desenvolver, em empreender, em contratar, em trabalhar, e você pode ser empreendedor sendo funcionário de uma empresa, você não vai ser só empreendedor quando você for dono da sua empresa. São pessoas que estão preocupadas em crescer e desejam alguma coisa para si mesmo, e a gente pode até entrar em questões materiais ou não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de questões de desenvolvimento social e tecnológico. E aqui desse lado é o capitalismo. Por que o mal vem para essa parte? Porque o discurso do mal é de querer ser o bem. Então esse discurso é mais fácil. Parece que a pessoa está preocupada realmente com o social. De fato, infelizmente, não está. Não teve um país onde o socialismo não foi implementado que a pobreza não aumentou de forma exponencial. Ao contrário, em países capitalistas, quanto mais o país é desenvolvido, maior é o desenvolvimento social do país. Então, o capitalismo, sim, é o maior evento social da humanidade. Nada tirou mais pessoas da pobreza do que o capitalismo, mesmo com todos os seus defeitos. O que nós precisamos reconhecer e trabalhar para melhorar. É a história de ver o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Paradoxo do bem, então, nós precisamos encontrar uma maneira segura de nos encontrarmos nas condições de quem quer realmente desenvolver a sociedade e melhorar a vida das pessoas, mesmo defendendo o direito que as pessoas com ideias esdrúxulas e às vezes até ridículas querem destruir a sociedade. Infelizmente, o discurso aqui, para quem está despreparado a aceitar isso aqui, eu conheço um monte de gente boa, de coração bom, de pessoas que realmente acreditam que estão fazendo bem e estão abraçando isso aqui. Eu costumo brincar que é como chamar o urubu de meu louro. Você está aqui, está achando que está com Jesus Cristo, mas está com o demônio. Não gosto de usar esses termos porque não gosto de levar isso para cunho religioso, mas ajuda a representar o que significa esse pensamento na sociedade. Esse duelo do bem e do mal, esse maniqueísmo, ele é histórico, ele está presente na civilização humana desde os tempos mais remotos. Aqui, volto a dizer, as pessoas que querem construir, querem fazer, querem desenvolver, querem o bem, não só dele, como das pessoas próximas. Quem um dia já empreendeu, já tentou abrir uma empresa, sabe a dificuldade que é você desenvolver uma empresa e fazer o bem às pessoas que estão à sua volta. Você gera emprego, a pessoa sai da pobreza de um dia para o outro. Não tem uma renda, você contrata ela, no mês seguinte ela tem um salário. É difícil, às vezes é pouco, é difícil para manter a vida, sim, mas uma sociedade desenvolvida, com o passar dos anos, isso aqui vai melhorando. E esses níveis de salariais eles vão subindo. Um pouco mais longo do que eu gostaria que fosse esse vídeo, mas de uma importância fundamental. Estou aberto a elogios, críticas, fiquem à vontade. Ninguém aqui é dono da razão. Tem alguma ideia, sabe de alguma coisa, quer fazer alguma indicação de um livro, alguma coisa que eu possa ler e tentar expandir o assunto, eu estou à disposição. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.